Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Não há dúvida alguma de que ajudar o próximo basta um pequeno movimento, basta uma pequena expressão, um sorriso, um estender de mão, um amor que é jogado para fora através de uma expressão de beleza, de sorriso, de alegria. Entender o próximo, isso já é uma expressão de amor. Ajudar é estender a mão a qualquer momento, é deixar o coração falar mais alto. Mas ajudar bastante, fazer caridade como se deve, não pode ser usado somente o coração, tem que ser usado também a razão, porque ajudar precisa de sustentabilidade, precisa de ajudar muitas pessoas quando se pensa em fazer o bem. E é, resumindo mais ou menos uma frase que a gente vai iniciar esse programa falando de uma assistência que cuida há muitos anos de pessoas, ou seja, tem uma caridade com bastante sustentabilidade. Perderemos o sentido se os internos não puderem viver extravasando saúde, alegria e felicidade. Essa frase é de Koko Ishikawa, fundadora da Kibonoye, que está aqui conosco o senhor Nivaldo Odo, que é diretor-presidente da Kibonoye, e vai conversar sobre essa entidade maravilhosa que está aí há mais de 50 anos fazendo caridade às pessoas com deficiência intelectual. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Roberto. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de poder estar falando um pouco da nossa entidade. A Sociedade Beneficente Casa da Esperança, mais conhecida como Kibonoye, é uma entidade sem fins lucrativos, de assistência e amparo às pessoas com deficiência intelectual. Ela foi fundada no ano de 1963 por Koko Ishikawa e oficialmente reconhecida no dia 8 de janeiro de 1970. Estamos localizados no município de Itaquaquecetuba, a 20 minutos de São Paulo, e lá nós temos abrigados 70 residentes, adultos, todos com deficiências intelectuais e alguns com deficiência física também. A idade deles varia entre 31 a 81 anos, dando uma idade média de 55 anos. Que é mais ou menos o que a Fundação tem. Mais ou menos o que a Fundação tem. 53 anos, é isso? 53 anos. É um trabalho exaustivo, né? Realmente, para dar essa manutenção na entidade, nós contamos com a colaboração de 40 diretores e voluntários, 110 funcionários e uma legião de voluntários que nos ajudam nas mais diversas atividades, quer seja nos eventos ou nas atividades no dia a dia para a sustentabilidade da entidade. O que levou a senhora Koko? Eu falei, o japonês é difícil de soletrar, né? Eu falei Ishikawa, você falou Ichikawa. Ichikawa. É isso, é assim que fala. Isso. O que levou a dona Koko Ishikawa a fundar a Kibonoye? Koko Ishikawa, ela nasceu no Japão, em Tóquio, em 1927. Ela passou aquela fase da Segunda Guerra. E nessa época, ela era professora, mas quis estudar enfermaria. Então, ela se formou em enfermagem e começou vendo toda aquela agitação da guerra nos hospitais, e ela sabendo que muitos tinham vindo para o Brasil para tentar uma nova vida, e com isso trazendo dificuldades tanto na parte da língua como na cultura, ela colocou na cabeça, pelo sentimento de ajuda e amor ao próximo, que devia vir ao Brasil ajudar os idosos e também criar uma entidade para cuidar dos excepcionais. E ela chegando ao Brasil, ela tinha algum filho deficiente? Ela tinha algum parente com deficiência? Não, ela não era casada, ela tinha uma vida estável. O pai dela queria que ela ficasse no Japão para formar família, ter uma vida mais tranquila. Mas ela, movida por aquele sentimento, largou tudo e veio para o Brasil. Porque eu fiz essa pergunta porque normalmente, acho que a grande maioria das entidades que eu já entrevistei e que eu conheço, ela geralmente é movida por um problema interno, por um problema familiar.
É alguém que tem uma pessoa com deficiência, que não encontrou um lugar adequado para colocar o seu filho, não encontrou uma escola adequada, não achou que o tratamento que o filho estava recebendo em alguns lugares era de conformidade com o que ele achava que era bom para o filho. Então, muitos pais resolvem montar entidades. Então, geralmente parte desse princípio. Né, de ter alguém na família e que você acha que o tratamento que estão dando para o seu filho não é conforme aquilo que você queria. Entendi, então eles fundaram. Isso no passado, hoje Sim. não. Hoje já as entidades já evoluíram muito, tecnicamente, sabem como fazer, como tratar as pessoas com deficiência intelectual, física e aí por diante. Mas geralmente é assim, né? Não, mas o dela não foi. O dela foi a partir da Segunda Grande Guerra, participando dos hospitais, ela vendo o sofrimento das pessoas e também ela tinha contato com algumas pessoas que tinham vindo para o Brasil. Então ela colocou na cabeça que ela teria que vir para o Brasil, era um sonho dela, ajudar os mais idosos e também criar uma casa para atender os deficientes. Ela é viva? Não, ela faleceu em 2001. Tá. Toda a vida à frente da entidade? Toda a vida à frente da entidade. Hoje você disse que a entidade está com 80 internos. 70. 70 internos. 70. Eles recebem qual tipo de tratamento lá dentro? Lá dentro, o dia a dia dos residentes são assim, eles acordam, tem o café da manhã, aprende já a deixar o quarto em ordem. E após isso tem as atividades normais, que são de clínicas, né? De consultas médicas, odontológicas, fisioterapia. Logo pela manhã também eles têm um culto, né? Um culto religioso. Eles participam do culto e logo depois saem para uma caminhada e exercícios físicos. E aí começam as atividades de médicos, odontológicos, fisioterapia. Tudo isso aliado também às oficinas, né? Terapia ocupacional, onde eles passam o dia fazendo atividades. A grande maioria dos voluntários, dos diretores, são descendentes de japoneses? Não, temos está mesclado agora. Vamos dizer assim que 70%... Começou a misturar, como o Brasil é assim, o Brasil mistura tudo, já estamos né? misturando, inclusive grandes diretores que não são da colônia estão participando. Nós estávamos conversando ali fora, eu e o Nivaldo Odo, a respeito da beleza que é esse Brasil. Nós temos em restaurantes japoneses, não é isso? Entra, tem sushi com rapadura, sushi com carne seca, nós temos uma variedade que o brasileiro ele vai colocando a parte dele na cultura de quem veio, né? O imigrante ele traz a parte dele, mas nós colocamos a nossa parte. Isso faz a diversidade do Brasil, faz a diversidade da nossa cultura, que é uma coisa maravilhosa. E lá na Kibonoye não podia ser diferente, foi misturando. Isso, né? Hoje nós contamos no nosso quadro de diretores com pessoas que não são orientais, brasileiros, e também na própria entidade, os internos, os residentes, eles também têm brasileiros no meio. Já deu até casamento lá entre funcionários e voluntários? Sim, com certeza, bom, já tem até filhos. 60 anos de existência tem que ter tido alguma coisa, né? Tem, coisas boas. Agora, uma coisa, Nivaldo, tem a grande maioria das entidades hoje não estão trabalhando mais com aquele internato, ou seja, a criança é colocada lá, como era na época daquela... eu acho que uma coisa horrorosa, a roda da vida que existia antigamente, lembra-se que colocava essas crianças rejeitadas na roda da vida, virava para lá e a família nunca mais via a criança. Mas as entidades antigas tinham disso também, se colocava as crianças com deficiência lá e simplesmente esquecia, a criança só sai de lá morta, né? Só depois que morre. Ok? Hoje em dia não está se usando mais esse sistema, hoje em dia está se usando o sistema de clínica. As crianças têm que ter o convívio com a família. Vai para fazer atividades esportivas, educacionais, clínicas, mas volta para o seio da família. Sim. Como aqui em Kibonoye já tem pessoas muito antigas, você deve ter ainda esse sistema de internato. Sim. Não tem mais como retornar essas crianças, ou talvez os adultos, até os velhinhos, para a família. Na verdade, a cultura da Kokitikawa era nesse formato. O que passava na cabeça dela era deixar os residentes com ela e para que a família pudesse ter uma vida social melhor. Isso
perdurou até pouco tempo atrás. Realmente nós estamos numa fase de mudança, de reestruturação, até no nosso quadro, para mudar o modelo de trabalho. Continuaremos sim com esse modelo de internato, onde os 70 residentes ficarão lá. Mas a cada internação é necessário que tenha até uma aprovação do Ministério Público, né, para que possa ou não ser internado. Algumas pessoas com maus tratos, eles acabam nos indicando para que fiquem na Kibonoye. Tá, mas então a tendência é mudar para que os novos que vão, os pacientes novos que vão chegando sejam somente tratados durante o dia, tenham atividades, como disse, esportivas, educacionais e volta para o seio de família. Porque essa é a cultura atual da questão da inclusão, que a pessoa com deficiência viva com a família. Sim. Então está sendo mudado isso? Está sendo mudado. Ok. Nós estamos conversando com o Nivaldo Odo, que é diretor-presidente da Kibonoye, explicando para nós sobre essa maravilha de entidade que está aí há quase 60 anos atuando em favor da pessoa com deficiência intelectual. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Nivaldo Odo, que ele é diretor-presidente da Kibonoye Casa da Esperança, que fica em Itaquaquecetuba. Falei certo? Itaquaquecetuba. Certinho. Isso é difícil de falar. Isso é mais fácil Itaquá, não é não? Itaquá. Itaquá. Fica em Itaquá, para os íntimos. Fica em Itaquá. É uma casa que atende hoje mais de 70 internos. 70 residentes. E nós estamos falando no final do primeiro bloco sobre a migração da Kibonoye para um outro sistema de atendimento, que seria o atendimento clínico e somente durante o dia, com o retorno do paciente para casa. Vocês estão fazendo um estudo sobre isso e você queria falar a respeito. Na verdade, é difícil mudar uma cultura de 50 anos, né? Até os próprios diretores mais antigos tiveram um choque quando começamos a falar sobre essa mudança. Mas, atendendo à legislação, é necessário que a gente se adeque, né? E, para isso, nós estamos já trabalhando num projeto de um centro-dia. O centro-dia é realmente o que você falou. A gente vai atender mais pessoas, dando mais oportunidade para mais deficientes intelectuais, eles irem até a Kibonoye, passam um dia fazendo os desenvolvimentos, as tarefas, né, as oficinas, e retornam no final do dia para os seus lares junto com a família. Você sabe, Nivaldo, que essa questão da cultura antiga, até mesmo em escolas fundamentais, seja pública, seja privada, os diretores mais antigos ainda têm aquela cultura do isolamento, de colocar classes só de pessoas com deficiência, ou então mandar para a escola especial. E eu acho que a gente, na minha opinião, nós estamos evoluindo para um sistema de entrosamento, de diversidade, de relacionamento, de inclusão social, que não pode se fugir mais ao fato de que as pessoas têm que viver com a sua família e com a sociedade do seu entorno. Né? Então, é lógico, a gente não pode criticar os sistemas antigos, como a Kibonoye, que tem 60 anos de existência, fazendo o bem sem nunca ter parado. A gente não pode criticar porque antigamente era esta a filosofia e achava-se que essa era a melhor forma de se tratar a pessoa com deficiência. Mas hoje, os novos critérios relacionamento social. Sim. Você não pode conviver somente com outros deficientes, você tem que conviver com a sociedade de uma maneira geral, você tem que trocar experiências, você tem que sofrer inclusive as mazelas e os defeitos e os problemas da sociedade. Tem muita gente que fala para mim assim, eu não saio de cadeira, não deixo meu filho sair de cadeira de roda porque ele vai tombar na calçada. Tá, a pessoa que anda também cai na calçada. É verdade. E se as pessoas de cadeira de roda não saírem para as ruas, os cegos não saírem para as ruas, os surdos não saírem para as ruas, os amputados, as pessoas que têm síndrome, elas não vão mostrar para o poder público que aquilo ali está errado. Verdade. E não existe um fator de demanda para endireitar a cidade. Não é assim? Verdade. Então, parabéns pelo estilo de mudança. Nós estamos trabalhando também com as oficinas externas, né? Fazendo com que os residentes eles peguem ônibus, sempre monitorado por uma terapeuta, né? Eles vão até o centro da cidade, até o supermercado, começam a ter o contato com dinheiro,
a fazer a compra, Muito bom. a própria vestimenta, como vestir. Tudo isso, na verdade, nós estamos já nos preparando para quê? Para que eles também tenham esse contato externo e o mercado de trabalho. Então, vemos que existem vagas para deficientes em empresas, estamos em busca disso, né? Capacitá-los também para que eles possam ir à rua, trabalhar e retornar também para o lar. Agora, veja, Nivaldo, nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. Eu queria chamar a atenção do meu amigo de casa, da minha amiga, o seguinte: você tem uma família de 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha, às vezes 5, às vezes 6, né? Quando é japonês é 12. Verdade. Certo. E você ganha lá R$ 3.000 por mês, 2.000, às vezes 4.000, às vezes 1.000. E você sabe a dificuldade que é para manter isto, manter uma família ali, pagar o seu aluguel, pagar a luz, pagar a água, né, pagar o seu gás, comprar. Agora você imagina uma instituição que tem 70 internos, todos eles com uma demanda muito maior, com uma necessidade muito maior, porque todos eles têm deficiência intelectual, então muitas vezes usa fralda, tem uma carência médica constante, precisa ter psicólogo, precisa ter dentista, precisa de ter médico de todas as especialidades praticamente de plantão, precisa de ter cuidadores, professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, ou seja, mundo de pessoas lá dentro, fora as instalações serem enormes, porque são 70 leitos, né? Uma cozinha para 70 pessoas, para 70 não, para mais 110. Para mais de quase 150 pessoas, porque come lá estão os funcionários também. também. Imagina quanto custa isso. Nós estamos fazendo uma comparação lá de uma família de 4 pessoas para ir para um 150. 150. É caro, né? É caro, é caro. Hoje a despesa programada para cada residente dá em torno de R$ 3.600 a R$ 4.000, né? Isso para manter a entidade. Uma média de R$ 3.600 a R$ 4.000 para manter um interno. Isso. Porque ele tem uma necessidade enorme. É roupa de cama, sim, é a roupa dele, lavanderia enorme. Atendimento 24 horas, né? É tudo multiplicado por 70, mas muito mais, porque tem uma equipe de médicos, de cuidadores, de faxineiros, de sim, tudo enorme dentro do... Enorme. Terapeutas. E como é que vocês conseguem sobreviver? Vocês têm alguns eventos que eu sei que tem lá um chá, tem uma festa do verde, tem uma série de eventos que vocês fazem para arrecadação. Isso. Inclusive venda dos produtos que são produzidos pelos próprios internos. Também. Mas isso não é suficiente? Não é suficiente. A gente sobrevive dos bazares, sim, né? Uma parte da renda vem dos bazares. Começamos agora em março com o chá beneficente para 200 pessoas. Em junho, uma festa junina com boi no rolete. Normalmente é um público de até 3.000 pessoas. O boi no rolete é bom, hein, gente? Vamos lá? Estamos convidados. Já vamos mandar os convites. E em setembro, o maior evento nosso é a Festa do Verde. Como em setembro é uma época chuvosa, então a gente toma o cuidado de cobrir aproximadamente 10.000 metros de área para atender a expectativa e dar mais conforto ao público. Então esperamos sempre uma média de 12.000 pessoas. Nossa! 12.000 pessoas, sábado e domingo. E o que acontece nessa Festa do Verde? Essa Festa do Verde, ela tem muitas atrações, né? Uma delas, quase que 150 metros, são hortifrutis. Um grande empresário que tem a partir de hortifruti, ele vai no Ceasa, consegue os hortifrutis todos num preço muito bom. Alguns são doados já para Kibonoye. E essa é uma ala que tem é muito... sopas, comidas? Comidas típicas, sopas, yakisoba, mas também agora como a gente começou a trabalhar muito... Tem bobó de camarão, escondidinho? Como começamos a trabalhar muito com os brasileiros, também tem o churrasco, tem a parte da culinária brasileira também. Eu fiz essa entrada na questão das finanças, Nivaldo, mas foi com a segunda intenção. Eu sou malvado, tá bom, certo? Okay. Acontece que está saindo nos jornais e nas revistas, principalmente as revistas especializadas que falam a respeito da pessoa com deficiência, de que as entidades, de uma maneira geral, inclusive a ACD, Dorina Novil, tem reclamado muito de que os doadores diminuíram muito
o volume por conta da crise que o Brasil enfrenta. Então, olha quanto está sendo dolorido para os brasileiros essa crise que o Brasil está enfrentando. Não me interessa aqui saber se é uma crise política, se é uma crise de má gestão, se é uma crise por corrupção. Não quero entrar no mérito do porquê da crise, porque não vem ao caso para a gente. Mas existe uma crise que precisa ser superada, uma crise que precisa ser vencida pelos brasileiros de uma maneira geral e pelos políticos principalmente, né? Tomarem um rumo na vida para melhorar, porque isso está afetando gravemente as entidades que trabalham com pessoas com deficiência. Aqui Bonoê sentiu isso? Sentimos bastante. A queda em relação aos contribuintes mensais, né? Muitos deixaram de dar continuidade. Nos próprios eventos, quando a gente participa com empresas para conseguir angariar patrocínio, também diminuiu bastante. E um lado que talvez deva ter afetado a todas essas entidades também é a nota fiscal paulista, que criamos um núcleo para receber e fazer inserção, e no final do ano tinha vindo aquela notícia de que ia ser adiado o recebimento alguns meses depois. Mas não foi cancelado? Não, não foi. Tá. E quanto tempo tem validade a nota para você apresentar lá para a Receita? A nota desse mês, ela vale até o dia 20 do mês seguinte. Do mês seguinte? Isso, para fazer inserção. Então, eu queria chamar a atenção de você de casa. É o seguinte, você não precisa fazer uma doação de dinheiro. Não precisa de... Você não tem? Se tem, faça uma doação em dinheiro. Se não tem, não precisa fazer a doação em dinheiro. Pode fazer uma doação de roupas, de brinquedos, de utensílio doméstico, de coisas que você não precisa mais, né? Entra no site da Kibonoye, que está aí na tela. E fora isso, se você também não tiver nada disso, todas as compras que você fizer no mercado, na loja, vai comprar nas boutiques finas, né? Vai comprar em qualquer lugar que você for fazer uma compra, pega a nota fiscal. Pega a nota fiscal, leva lá na Kibonoye e doa. Ela tem que ser com menos de um mês. Menos de um mês e não menos pode... de um mês emitida. E não pode ter o CPF da pessoa, e não pode ter o CPF de quem comprou, né? Tem que ser uma nota sem seu CPF. Pega a nota fiscal, junta e entrega na Kibonoye, ok? Pode ser lá em Itaquá, como pode ser no escritório de São Paulo também. Exato. Que o telefone está aí na tela, você entra no site da Kibonoye ou liga para o telefone que está aí e fala como é que eu faço para doar, que eu tenho um pacote de nota fiscal, porque eu comprei muito, gastei 100 mil reais esse mês aqui só comprando. Vai lá e dá a nota para a Kibonoye que eles conseguem reverter isso em dinheiro. Será de muito grande valia para todos nós. Que bom. Ô, Nivaldo, eu agradeço bastante você ter falado para a gente a respeito da Kibonoye. Eu espero que você tenha sucesso total, que a Kibonoye cresça, que consiga recursos para fazer de 70 para 140, para 200, para 300, porque como a gente não tem por parte do poder público um auxílio tão grande assim com relação às pessoas com deficiência, precisa de gente amorosa, com coração e com cérebro para fazer todo esse trabalho que vocês fazem. Com certeza, com a criação do Centro Vida, nós vamos expandir bastante, atender bastante pessoas com deficiência e trabalhando assim para que todos tenham essa alegria, né, de viver e também a inclusão social. Eu parabenizo todos os trabalhadores lá da Kibonoye, principalmente os voluntários, que eu acho que o voluntariado é uma coisa que é essencial para a evolução do ser humano. Inclusive tem algumas empresas grandes, que quando tem uma vaga aberta, existe lá um empate técnico, o cara tem curso de inglês, de espanhol, informática, já tem vivência no exterior e dá um empate técnico, eles vão, sabe aonde? Se a pessoa foi voluntário ou não. É verdade. Existe na escolha dessas grandes empresas, o RH está escolhendo e está fazendo a diferença para novos contratados quem foi voluntário em alguma causa. Então, parabéns aos voluntários, parabéns àqueles que trabalham desprendidamente em favor do próximo. Parabéns a Kibonoye, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de falar da entidade e espero recebê-los assim que possível em nossa sede, Itaquaquecetuba. Estaremos de braços abertos para recebê-los. Só para a gente encerrar, a Festa do Verde quando que é? Festa do Verde é em setembro, último final de semana de setembro. Último final de semana de setembro. Deve ser uma festança.
São lá Eu não conheço, mas deve ser para 12 mil pessoas? 12 a 15 mil, contando com os 2 mil voluntários nos 2 dias. 12 mil público, mais 2 mil voluntários. Então é uma festa grande e tenho certeza que quem for até Itaquá vai gostar. Vai gostar. Obrigado, Nivaldo. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na semana que vem. Um abraço.